de Marcelinho, daí pra ele é bom. Célio Silva vai pra área, o André Santos também. Marcelinho toma distância, autorizado, bateu na trave, gol! Do Corinthians! Marcelinho, camisa 7. Ele bateu de curva, a bola pegou na trave e caiu no fundo do gol do Novo Horizontino. No comando Robson, tocou o fiozinho para a Celinha, saiu de trás, dominou, foi para a linha de fundo, tentou a finta, levou, cruzou para Robson, dominou livre, ajeitou, bateu Marcelinho, levou! Gol do Corinthians! Camisa 31. Na pouco a jogada de Celinha, pelo lado esquerdo do campo, ele cruzou. Robson dominou e recuou, ajeitando. Bola pedindo, me chuta. Leonardo veio com categoria, bateu pro fundo do gol do Novo Horizontino, pelo lado esquerdo do campo, tenta levar a marcação do primeiro. Fez a volta, tocou pra Tupan dividiu com a zaga, sobrou pra ele, vai voltar pra Marcelinho, bateu e gol! Mas, em primeiro lugar, acho que você podia ter escapado daquele cartão. Foi um cartão bobo. Mas vou dizer uma coisa pra você. Você tá jogando na direita, na esquerda, tá ajudando o time, vem de zagueiro, faz gols e o Corinthians vai sentir uma enorme falta sua no próximo domingo. Quero que você fale do jogo, por favor, Marcelinho. A equipe durante os primeiros minutos estava um pouco nervosa e ansiosa devido às situações que aconteceram, né? Então, nós somos alheios a qualquer coisa, estamos fora, estamos fechados com o treinador, o grupo está fechado. E a diretoria sempre foi competente conosco, jogadores. É lógico que acontece brigas, é uma coisa normal, a gente não se mete, né? E o jogo foi bom quando nós fizemos o primeiro gol, porque a equipe deu tranquilidade, começou a ter o seu padrão tático. Então, enfim, conseguimos suprir a necessidade de tudo e conseguimos alcançar a vitória. O Marcelinho está conosco, Milton Neves. De volta ao terceiro tempo da PAN, do Bradesco, meu banco e de peças genuínas GM, o Marcelinho do Rio. Quem é que tem o melhor pé do Brasil, Marcelinho? Será que é o Marcelo Pereira Sursim? Isso, é o melhor pé do Brasil. E como é que chama teu menino mesmo? Lucas. Lucas foi médico? Hã? O que Lucas foi na Bíblia? Lucas era um dos discípulos do Senhor, né? Pois não. E você teve uma mensagem bonita, eu estava vendo o programa da Hebe Camargo no SBT na segunda-feira. O que você falou para ela mesmo? Eu falei que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a derruba. Então o SBT é a casa dela, ela soube edificar durante esses 10 anos, devido à competência dela, devido à humildade dela, à simplicidade dela. Então ela não foi a tola, ela não derrubou, ela edificou e fez realmente um grande trabalho, por isso que ela merece toda a homenagem. Que beleza, um beijo para Hebe Camargo e a torcida do Corinthians vai beijar o Marcelinho de novo, agora na voz do José Silvério, pai do... O Flávio Prado, quem é que tem o melhor pé do Brasil? Flávio Prado, a nota dele. O Marcelinho, 7,5, melhor do jogo. O Corinthians joga com o time misto lá em Ribeirão sem ele. Quando ele não joga, o Corinthians joga com misto. Ô Marcelinho, é verdade que você ganhou aí um mês de campeonato, você vai montar uma loja de baterias Eliar, agora que você todo dia melhora em campo, você já ganhou muita bateria Eliar, eu ganhei bastante, ganhei umas 6, umas 5, então eu vou poder dar para meus irmãos, para meus primos, né? E eu queria aproveitar a oportunidade da Jovem Pan e tocar num assunto que foi muito delicado semana passada, quando eu não quis criticar e ofender ninguém, mas às vezes, devido a algumas coisas, a gente é mal interpretado. Então, quando eu falei em situação do campo, que estava lá em Presidente Prudente, o seu Fará ficou muito chateado, os integrantes da federação ficaram muito chateados. Tava ruim, né? Não, eu sei, tava ruim, mas todo mundo viu, mas ele acho que ficou chateado devido à minha situação. Então, eu tenho a humildade, a simplicidade de pedir perdão a ele, desculpa. Se ofendeu a ele, eu sei que ele ficou chateado porque o recado veio aqui pro Corinthians. Então eu sei que ele vai escutar essa entrevista, ou alguém vai passar para ele.
Então, quando você está por cima, eu posso estar por cima, eu posso estar por baixo, eu vou reconhecer. Eu sei que eu não fui para ofender ninguém, mas se ele ficou ofendido, eu peço desculpa a ele, eu peço perdão a ele, porque eu não tive intenção nenhuma, mas como afetou a ele, eu não tenho orgulho, não tenho vaidade e peço desculpa ao senhor Fará. Você é muito humilde. Com ninguém, eu sou um cara muito sincero e transparente. Quando eu estou certo eu falo, quando eu estou errado eu assumo também. E como nós estamos no meio termo nessa situação, eu prefiro pedir perdão a ele. Você é muito humilde, é bonito isso, mas eu vou te dar uma informação. O árbitro Marcos Merck ficou assustado com a habilidade do jogador brasileiro, jogando num estádio sem a mínima condição para isso, quer dizer, um charco prudentino. Não é só você que não gostou, não. O Edmundo, o José Silvério falou, o Vanderlei Nogueira do teu lado aí falou. Os jogadores do Palmeiras também falaram. Também, você falou a verdade. É a mesma coisa, se o João falar uma coisa, não vai dar nada. Se uma pessoa que tá fazendo os gols e tá passando falar uma coisa, repercute de um jeito diferente, entendeu? Eu sou uma pessoa muito humilde, eu tenho meus pés no chão, a gente não é nada nesse mundo. Hoje você faz gol, amanhã você não faz. Se hoje você faz, você é elogiado. Se amanhã você não faz, você é criticado. É uma coisa altamente normal na vida. Mas como ofender uma pessoa, independente se ele é uma pessoa notória, se ele tem uma posição ou não, ele podia ser o cara da cantina, que eu ia pedir perdão também ele de qualquer maneira, porque eu tenho respeito pelo próximo. Mas você falou a verdade. Pela posição da pessoa. Mas Marcelinho, você falou a verdade, o campo estava bem. Eu sei, mas só que ficou chateado. Ele ficou chateado e a gente estava numa situação nervosa também, então eu peço perdão ao senhor Fará e os integrantes da federação. Não é para fazer média com ninguém, entendeu? Se eu tiver que falar qualquer coisa que acontecer, eu vou falar, mas como ofendeu ele, eu peço perdão. Mesmo porque aqui também tá ruim, né? Tá horrível, a gente tá saindo, mas nós temos que ficar calado, quieto e jogar futebol, e fazer gol, e outras coisas deixa pra diretoria falar. O que aconteceu? Fala, Flávio. Não, é um absurdo, né? Que o principal jogador do Brasil, que está sendo exposto a quebrar as pernas, porque ele pode quebrar a perna, escorregando, caindo, sem ter condição de praticar o seu trabalho dentro da normalidade, do qual ele sobrevive, com o qual ele dá muita alegria a um monte de torcedores, já que o Corinthians tem uma das maiores torcidas do Brasil, tem que se humilhar para um cartola que fica lá, né, do alto da sua arrogância e do alto da sua forma ditatorial de dirigir, porque ele não cumpriu a promessa que ele fez de colocar o futebol em campos de futebol e não em charcos. Como havia interesse político dele que o estádio dele fosse inaugurado, o estádio ficou com o nome dele por causa daquelas mutretas todas que foram denunciadas, eles colocaram os jogadores, arriscaram a carreira dos jogadores naquela porcaria daquele gramado, e os jogadores ainda correm risco de ser punidos por isso. Quer dizer, o fim da picada é o fim da picada realmente. Eu imaginei que a ditadura tivesse acabado. Infelizmente, nós temos ditadorzinhos de federações que obrigam os jogadores a chegar a uma situação dessa. Eu lamento profundamente o que está acontecendo nesse momento. Ô Marcelinho, como é que foi o recado que chegou da federação para a direção do Corinthians lá no parque? Milton, foi uma coisa até chata que ontem eu estava muito triste, fiquei chateado demais do que aconteceu, então eu prefiro não comentar. E eu não estava nem com cabeça para poder jogar hoje. O grupo pediu, conversou comigo, mas o que eu falei, eu não vou falar mais nada, vou ficar quieto, eu vou me preocupar em jogar futebol, entendeu? Agora, se às vezes as pessoas pedem pra gente falar, ou pedem pra gente ir, eu não vou querer falar mais nada, eu vou me preocupar em ajudar a minha equipe, ter o sucesso da equipe, fazer os gols, porque às vezes quando a gente tá certo, a gente fala, a gente é mal interpretado, entendeu? Então eu tenho oportunidade de pedir perdão a qualquer pessoa, o cara da cantina, o presidente, o roupeiro. Eu não quero também fazer média com ninguém, não. Eu sou um cara transparente, como eu falei, eu não quero fazer média pra estar bem com ninguém. Todos sabem do meu caráter, da minha conduta e da minha pessoa. Então eu prefiro ficar aqui. Mas eu acho só pra... É uma decisão sua, claro. Você que vai decidir a sua vida, você é um profissional absolutamente responsável e competente. Mas com a sua força técnica, com o talento que você tem, acho que você tem que continuar falando mesmo. Você e o Corinthians, você falou uma grande verdade, o mundo viu, aqui também o campo não está bom, os campos não são bons em todo o Brasil, e você deve falar. O que aconteceu ontem me magoou profundamente. A diretoria não te apoiou? Não, eu prefiro nem comentar o que aconteceu, o que me magoou profundamente. Em cima disso, você tá sobre esse assunto? Ô Vanderlei, me magoou muito, porque eu escutei um negócio que eu jamais esperava que iria acontecer e eu não estava preparado pro jogo. Você escutou ou leu? Não, no recado não veio da federação, mas aconteceram coisas sem ser da federação que magoou meu coração profundamente. No Corinthians? Eu prefiro não comentar isso, Vanderlei, entendeu? Como eu falei, eu vou ficar quieto, vou ficar à parte
Entendeu? Como eu falei, hoje eu dei a resposta novamente em campo, a minha resposta é dentro de campo. Mas Marcelinho, você já contou o milagre, é metade do santo. Fala, Milton, que agora que colocou o fone. Viu, A direção do Corinthians tem medo da federação. O Corinthians Paulista, um dos times mais... Se o Corinthians sair do Campeonato Paulista, a federação fecha. A federação explora o Corinthians como explora todos os clubes. Há uma inversão de valores, porque os clubes ficam com medo da federação, quando a federação é uma mera fazedora de tabelas em todo o mundo. Não há nenhuma necessidade da Federação Paulista de Futebol. Há necessidade do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, da Portuguesa. No entanto, a direção do super potente Corinthians, do gigante Corinthians, morre de medo da Federação Paulista de Futebol e obriga o jogador a fazer um papel desse. Realmente é uma brincadeira. Ô Marcelinho, você já contou, o milagre é metade do santo, completa? Não, é o que eu falei, Milton, eu não quero ser o salvador da pátria, não quero falar nada, minha resposta é dentro de campo. Como eu falei, a diretoria sempre foi competente comigo, sempre cumpriu com seus afazeres, salário está em dia, então não tem que reclamar, eu tenho toda a estrutura para mim desempenhar o meu futebol em campo, mas acontecem coisas, não estou falando em relação à diretoria ou da federação, de ninguém, não estou colocando nome nem nada, simplesmente acontecem coisas que magoam a gente. Eu sou um cara muito sentimental, eu sinto, então eu fiquei triste, eu não estava preparado para o jogo, mas eu prefiro esquecer, e a vida é assim mesmo, as coisas quando perde você é massificado, quando ganha você é elogiado, então é uma coisa normal. Deixa eu liberar o Marcelinho, que o mundo está aqui, Milton. Então tá por pressão em cima do Marcelinho. Luiz Carlos, dê a nota do Marcelinho hoje aí. Eu estou aqui estupefato porque um cartola melindrado quase que tira o Marcelinho, que é só artilheiro do Campeonato Paulista do jogo de hoje. É isso, Marcelinho? E que tem o melhor pé do Brasil. Ele já explicou muito. Luiz Carlos, dê a nota dele. Foi, Nil. Nota 8, Deus. E o Vanderlei Nogueira dá quanto, Vanderlei? 8, melhor do jogo. Muito bem. Não foi ninguém da diretoria do Corinthians, entendeu? Não estou acusando ninguém. Se fosse, eu falaria. Como eu falei, sempre foram competentes comigo. Fala o Gilson, bravo. Então no jogo foi o lance lá que nós não vimos. Mas ele ri da minha cara? Não, peraí. Não sou nenhum palhaço pra ele sair rindo da minha cara. Quem riu da sua cara, Gilson? Ô Bandeirinha, sofri a falta ali, ele não deu a falta e saiu rindo da minha cara. Será que você segurou a bandeira? Quer dizer, ninguém aqui tá pra passar de palhaço, não. Se você faz um gesto hoje em dia, a televisão pega, a imprensa vê, você é punido. Edmundo fez, não sei quem mais fez. Hoje ele riu da minha cara, pô, o que é isso? Eu sou profissional tão competente igual ele, tenho certeza que eu vou atrás dos meus direitos, eu vou procurar saber o nome dele, porque isso não se faz com nenhum profissional, não. Você quer punir o Bandeirinha? Não, eu quero que tome alguma providência, porque eu passar aqui dentro, tomar até 10 eu tomo jogando, mas ele ri da minha cara, isso é antiesportivo, tanto do meu lado quanto do lado dele. Ele tem mais que bandeirar certo. Aí a palavra do Gil. Depoimento com o coração, hein? Quando lá em Mar del Plata, Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta ao presidente Pará. Presidente, não foi prometido que os gramados seriam decentes no Campeonato Paulista? Foi prometido sim, Flávio. Eu fui a Presidente Prudente pessoalmente no sábado. O gramado estava uma maravilha. Nós não tínhamos conhecimento que o gramado não tinha drenagem artificial. Ela tinha uma drenagem natural. E para a chuva que caiu em Presidente Prudente, nós também fomos surpreendidos com o estado em que ficou o gramado. Razão porque já oficiei a Prefeitura de Presidente Prudente de que nenhuma partida mais voltará a acontecer se não fizerem uma drenagem artificial. Agora... E hoje aqui, presidente? Hoje eu mandei às 5 horas da tarde o seu Hilton José da Costa e o Gustavo Caetano fazerem uma vistoria no gramado. E me telefonaram de lá do Parque São Jorge informando que sem a preliminar o estado estava razoável para uma partida. Tiramos a preliminar e o jogo aconteceu a pedido do presidente do Corinthians. O presidente, é o seguinte, o Marcelinho do Rio, ele deu uma entrevista a nós e de forma espontânea ele pediu desculpas e perdão, usou a palavra várias vezes ao presidente da federação, porque ele ficou muito consternado hoje, muito preocupado, que quase não... Marcelinho na escuta. Marcelinho, o presidente está te ouvindo, Marcelinho. Eu ia repetindo o que você ia falar, mas eu gostaria que você mesmo falasse, que assim é claro, fica melhor. Não, é verdade. Eu tive 2 contatos com o presidente, Fará, e ele sempre foi educado e sempre profissional com a minha pessoa, entendeu? Desde a minha vinda para cá, para São Paulo, ele foi uma das pessoas que eu vi quando eu estava no Japão, ele dando uma força para que o presidente pudesse me contratar. E se eu tivesse chateado com ele, se eu tivesse falar alguma coisa para ele, eu iria falar na frente, porque eu não sou covarde, não faço média com ninguém, mas eu sei que ele ficou chateado, entendeu? Então eu peço perdão e desculpas ao presidente Pará, porque eu fiz uma colocação que
realmente sim do campo, o campo não estava em perfeita condição para poder jogar, mas o Palmeiras também jogou e venceu o jogo. Então não é desculpa pra gente a gente chegar e colocar empecilhos aqui do que perdeu. A gente assume toda a responsabilidade, perdemos o jogo, passou, não perdemos uma batalha, mas pela pessoa que é o Fará, pela posição que ele executa, independente se é uma pessoa notória ou não, mas pelo profissional que ele é, eu tenho humildade de pedir perdão para ele se de repente magoou ele. Não, Marcelinho, você não deve pedir nenhum perdão, nada. Eu li nos jornais que você iria fazer vistoria nos gramados, que eu acho perfeito que você deve fazer. Então eu mandei um fax ao presidente do Corinthians, que eu atenderia a solicitação dele para colocar o jogo no Parque São Jorge. E que ele... do Parque São Jorge, que estava horrível também. Que estava horrível também. E eu pedi que você fizesse uma vistoria e me informasse o que estava acontecendo no Parque São Jorge. Porque vocês treinam a semana inteira no Parque São Jorge. E eu mandei hoje, por volta de 4h30, 5 horas da tarde, o Wilton José da Costa e o Gustavo Caetano dar uma olhada no gramado. É lógico que a gente, olhando superficialmente, não consegue detectar todos os problemas. Eles me informaram que o campo estava razoável para uma partida. E nós tiramos a preliminar. E permitimos que acontecesse a partida aí. Se você achou que o gramado ficou muito ruim, você nos comunique e nós não marcaremos partidas mais aí enquanto não ficar em ordem. Não, presidente, o que eu falei era que realmente choveu muito lá e como ficou o Parque São Jorge. Mas não é desculpa pra gente, porque o Palmeiras jogou lá também, mano, e ganhou o jogo. Então nós temos que assumir as nossas falhas, os nossos erros. Eu sei que o fax que o senhor mandou não atingiu a minha pessoa, simplesmente o senhor foi profissional, o senhor foi correto. A única coisa que eu estava falando é que devido a esse fax, aconteceu uma coisa que me magoou profundamente o meu coração. Eu cheguei a chorar do que aconteceu, eu não estava preparado para o jogo. Depois do fax chegar? Depois do fax chegar e eu realmente ia embora para minha casa. Mas eu prefiro não tocar no assunto, e como eu falei, não estou ofendendo a diretoria de maneira nenhuma. Se acontecesse alguma coisa da diretoria em relação à minha pessoa, eu ia falar com os dirigentes, mas eles sempre foram profissionais comigo, eles sempre foram competentes, entendeu? Eles sempre cumpriram com os seus papéis, então o problema não é com a diretoria.